Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pi. O escurinho no cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Meninos, meninas, travestis e marcianos, aqui é o Sumpa, estou com meu amiguinho Felipe Campos, tudo bom? Olá. Fala mais alto, Felipe. Mais alto? Olá, tudo bom com vocês? Donos da rua, donas da rua. Prontinho! Desse lado pra cá, a rua é minha, como sempre foi. E você pode ficar com esse lado aí, meio a meio, tá? Quem sabe assim você para de me encher. Hã? Será que eu escutei direito? Lá, 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 lá. Hoje a gente viu Laços, o live action da Turma da Mônica. E hoje, nós que já fomos chamados de antas de lacinho, podemos ver lacinhos mais bonitos. Acho que eu escolhi o meu. Você foi chamado de anta de lacinho? Na juventude já fui. Ah, tá bom, tudo bem. Mas eu escolhi um cor-de-rosa. Abaixa, Cascão! Floquinho, não mexe com a Mônica. Floquinho! 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 A gente tem que ir atrás deles. Se nossos pais descobrirem. Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo. Eu tenho um plano. Cada um vai ter que usar a sua habilidade. A Magali, ela é muito magla. O Cascão colhe tão rápido quanto a chuva. A Mônica é muito forte. E você? Sei irritar as pessoas como ninguém. Do universo de Maurício de Souza. Esse plano vai ser infalível. Uma aventura do tamanho dessa amizade não cabia só nos quadrinhos. Mas a floresta à noite, ó, perigosa demais pra vocês, hein? Tá com medinho, Mônica? Que barulho foi esse? Acho que foi da minha barriga. Em 2019... A gente não é a Turma da Mônica. Não, a gente é a Turma do Cebolinha. É difícil. A Turma da Mônica vai pro cinema. Chamaram ela de dentuça. O que mais pode acontecer? Meu Deus. Eu tenho um plano. A última coisa que eu queria ver era isso. Turma da Mônica Laços. Breve nos cinemas. Laços é uma graphic novel do selo Maurício Comics, né? Do Graphic Maurício, na verdade. Isso, MSP. Isso. Esse nome aí. E eles adaptam a Turma da Mônica e outros personagens de Maurício de Souza para formas mais adultas. E o interessante é que essa história em quadrinhos, como as duas, Lições e Lembranças, elas trazem a Mônica para um jeito mais anos 80, de filmes Conta Comigo, Stranger Things, em que você tem uma nostalgia. E tem essa questão da nostalgia também, e o traço dos irmãos também é muito bonito, muito delicado. As cores são delicadas, então funciona muito bem nessa atmosfera toda de turminha e nessa história de amigos e tal. Funciona bastante. Os dois fazem o desenho e a Luca Fage. Os irmãos que o Felipe está falando são o Vitor e a Luca Fage. Eles não são casados, e seria muito estranho pensar, eles são irmãos, cada um tem um trabalho, mas eles se juntaram para fazer um projeto em que quase todo o desenho foi feito pelo Vitor, mas a Lu fez os desenhos da parte mais infantil, do nascimento dos personagens. Quando tem assim
Esqueci o nome da... A história de Uma origem. Volta, né? Não, é um... Não, começa com a Lu. Sobre o filme. Eu acho legal a gente falar... Tudo bem, a gente falou de adaptação e tal, eu não sabia disso. Mas é legal ver como filme apenas, assim, sem tentar fazer tanta comparação, né? O que você achou do filme? Olha, eu achei que é um filme que puxa muito anos 80, dos anos 60 aos 80, porque é a época que a Turma da Mônica mais explodiu, né? Por quê? Você vê que tecnologias são antigas, você vê que a estrutura do bairro do Limoeiro é uma estrutura que não é moderna. Você não vê um celular no filme, por exemplo. É aquela questão assim, é um mundo à parte, né? Um mundo Sim, é um criado, um mundo atemporal, possível. inclusive. Sim. Eu acho que assim, é interessante ver como os personagens eles são bem caracterizados. Se bem que o Cebolinha também é dentuço. Eu achei assim, é o que a gente estava falando, eu estava falando quando o filme acabou. Ele se apropria dessa ideia que todo mundo conhece Turma da Mônica. Por mais que você não leia ou parou de ler quadrinho há muito tempo, os personagens estão muito vivos na gente. A gente não digo cresceu, mas todo mundo conhece, né? Então eu acho que o filme ele pegou muito isso. As personalidades ali estão ali, você consegue identificar e tal. Eles não se preocuparam muito em seguir a história original. Não, né? Não ia falar isso, não. Eu ia falar esse de físico. Eles não se preocuparam tanto nisso, né? Eles tentaram procurar o que cada criança tinha para oferecer, para dar pro personagem, e aí assim foi a escolha. Mas fala aí dos roteiros. Eu acho interessante porque o Laços em si ele só adaptou um pedaço da história original. Ele criou toda uma trama maior para poder caber dentro do cinema. E algumas adaptações também foram feitas porque eles não tinham direito da aparência dos personagens. É mesmo? Conta esse negócio aí. Por exemplo, aqueles 3 garotos que aparecem na história, aquilo lá é a turma da Luluzinha. Os da outra rua? É a turma da rua de cima. É o Bolinha, o Careca no original, são Bolinha, o Careca e o Alvinho. Olha só, temos aí teorias conspiratórias. Não, é um crossover. Não, na verdade que eu tava tentando levar para os vilõezinhos são de outra turma. São de outra turma. Só que eles não tinham os direitos da turma da Luluzinha e eles pegaram e adaptaram para uma forma mais simples. Aliás, todas as saídas ali foram muito simples. Não tem nada assim, grandes absurdos assim. Eu acho que o filme ele pega essa questão assim da empatia que a gente tem pelos personagens. E também, cara, é um filme de cachorrinho, né? Filme de cachorrinho não adianta. É um filme de criança. Filme de cachorrinho é assim, é uma outra tá dentro ali do de drama. Então assim, sabe que você vai se emocionar quando tem cachorrinho no filme, né? Eu sei lá, não pensei no cachorro, pensei nas criancinhas. Eu acho interessante uma outra coisa. Tem, né? Crianças e cachorrinhos. Olha você só. vê o romance da Mônica com o Cebolinha sendo construído ali, né? É uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, né? E assim, como é que ficou legal e não me estressou, né? Porque essa coisa do criança não namora é uma coisa que eu bato a tecla, né? Mas é como a gente já sabe disso deles e a relação entre os dois, né? É legal. Sempre foi briga, uma DR constante. De briga, né? Essa questão assim de ver quem tem mais poder. E na verdade é porque um gosta muito do outro, só que é uma forma diferente de mostrar isso. E o interessante nessa história, fala aí sobre ser um filme fofo. É isso, gente, ele é fofo, ele é muito bonitinho. Eu já falei para as pessoas aqui, para os meus amigos, eles estão morrendo de inveja. E eu acho que essa questão, ele traz e tudo nele, assim, as músicas, figurino, o cenário, tudo ele traz essa ideia de ser um filme, não digo pra criança, né, porque eu acho que é uma coisa que fecha e fica feio você falar isso, mas é que esse filme assim, pra toda criança. Sim, mas aí você falar que é um filme pra criança pode pegar mal se você fizer a ligação de ser um filme boboca, sabe? Mas criança, adultos são crianças que devem grana, Felipinho. Tá bom.
O que eu quero dizer é que é um filme que todo mundo pode assistir e todo mundo vai gostar. É claro, você tem que... É aquela suspensão da descrença, né? Que você tem que aceitar o filme. E aí você vai. Eu acho que algumas adaptações foram interessantes. Por exemplo, a Super Força da Mônica. O Sansão é forte. A questão toda tá no Sansão. Você não teria... várias situações ali do filme teriam sido resolvidas muito mais simples se a Mônica fosse super forte que nem a do gibi. Né, mas no filme ela tem a consciência que a força dela vem do Sansão, né? Que o coelho parece que tem tijolo dentro, coisa do gênero. Então você vê as soluções, algumas até forçadas. Tem duas cenas que eu acho que, a princípio, eu achei que foram muito forçadas. Que foram só... Uma foi só pra fazer o roteiro andar, e a outra foi só pra aparecer um personagem, que foi a cena do louco. A cena do louco a gente viu depois, que não foi bem assim, porque ela deu o tom da história. Porque você tem duas coisas que são apresentadas em algum momento e depois são usadas em outras cenas. A cena dos bichinhos de pelúcia, da turma da rua de cima jogando eles e brigando, e eles não podendo bater, a Mônica não podendo bater porque eles são muito fofinhos, só serviu pra levar o filme. Senão não ia acontecer mesmo. E o louco, ele é quase um elemento insólito ali dentro daquele filme, que aí depois vai ser retomado um outro esqueminha ali. Mas eu acho que... E assim, o louco dentro daquela cena, ele parece uma coisa que todo mundo achava que era uma piração do Cebolinha, porque só o Cebolinha viu louco. Só o Cebolinha viu louco. Não, até os anos 80 sim, era só o Cebolinha que viu louco. Será que tem cachorro por aqui? Socorro, é um louco, me larga, me larga! Um amiguinho vem me visitar! Ai, eu tô perdido. Aliás, como é mesmo o seu nome? Isso não importa. Isso não importa? Isso não importa? Que nome comprido! Agora vem comigo, mamãe tá louca pra te conhecer, venha! Então era uma coisa... Era que nem um personagem que não existe mais, o Meninão, que era um amigo do Cebolinha, que só o Cebolinha vinha, era o garoto gigante. Então, até então, ele era visto como uma piração do Cebolinha. Toda vez que o Cebolinha pirava, o louco virava e assumia. Sabe, era um amigo imaginário. E é interessante você colocar, porque foi assim que o louco apareceu, porque no fundo não era um cara esquisito, mas que tava cuidando do Cebolinha. E assim, ele falava coisas que o Cebolinha parecia que tinha que lembrar, né? Que precisava entender. Tá, mas eu acho que é pra isso. Que no geral é um filme... O que eu tava falando? É um filme fofo, né? Mas é um fofo, não é nem um pouco profissional essa classificação. Mas essa questão não é profissional, é pra ser você mesmo. É pra ser o que você acha. Você pode chamar de fofo, de lindo, de tchutchuco. Eu acho que assim, ele funciona dentro do universo que a Turma da Mônica criou. É aquilo que você espera, assim. É a adaptação do que você leu nos quadrinhos, nos clássicos, naquele mundo ali, que eu acho muito legal a história da Turma da Mônica, porque assim, é uma história que não tem, tirando um Capitão Feio, ela não tem um vilão, não tem maldade ali na história, né? E aí você tem que ver esse filme realmente sem esse olhar do adulto. Até porque se você for parar pra ver a cena do louco, então é uma pedofilia até raiz alta. É o que eu converso muito sobre a maldade dos tempos modernos. Eu vou fazer 50 anos, eu cresci num mundo em que as pessoas não eram tão chatas, tão sem graça, que viam maldade em tudo, que tudo era perversão. Às vezes a gente via as coisas e achava, o cara é maluco, ponto. Ok, né? Muito ok. Por isso que eu falei, tem que aceitar a realidade ali do filme, né? Que senão você vai começar a se estressar com um monte de coisa. Não, é engraçado, porque o Maurício de Souza, a equipe, tá refazendo todos os clássicos. Continua.
Aí o que acaba acontecendo? Eles estão refazendo todos os clássicos e pedindo desculpas para as pessoas, porque algumas coisas... Algumas coisas o quê? Me conta. Porque eles estão pedindo desculpa para as pessoas porque algumas coisas elas só funcionavam na época. Desculpe o Aue, eu não queria magoar você. E você tem que realmente ver com aquele olhar que é do público mesmo, né? Não, se olhar um gibi que é um gibi pra criança. E que é um gibi que você, com coisas que você lia quando era criança. Sim. E assim, realmente aquele texto, aquela história das crianças mesmo, da brincadeira. Uma vez a Mônica, na Turma da Mônica Jovem, falou que ela não sofria bullying. Não sei se você pegou essa polêmica que eu tô botando aspas aqui. Porque foram falar sobre o bullying na Turma da Mônica Jovem. E aí a Mônica falou que ela nunca tinha sofrido bullying durante a infância. Porque os garotos chamavam de gordinha, dentuça, ela metia porrada e depois voltava a brincar no outro quadrinho. Sim, era uma coisa normal de criança. Então inclusive era uma coisa normal de criança naquela época. E é interessante você ver como eles também trazem essa questão pro filme. Como isso fica... Não, tem a quebra de expectativa no momento que a Mônica vai bater no Cebolinha, ela chora, por exemplo. Que é essa conversa com o bullying que tempo atrás ela dizia que nunca teve. Eu achei isso muito bonito, inclusive. Como é que falaram isso? Eu acho interessante porque ao longo da história do filme todos os personagens são testados e todas as características são bem apontadas. Sim, isso ficou muito legal. Ficou muito legal. Então é uma coisa que você reconhece que cada personagem... Por exemplo, aquele foi o teste da Mônica. Ela teve todo o problema dela levantado e foi resolvido daquela forma. Da mesma forma como a Magali teve a melancia, como o Cascão teve a água, como o Cebolinha teve o próprio medo do cachorro. E, na verdade, o teste da Mônica e do Cebolinha foram o mesmo. De liderança ali. Sim, foi a briga, foi o DRzinho do casal. E o mais curioso é que, por exemplo... Você vê que em determinadas cenas, como a cena de que eles dormiram, tava lá procurando a mãozinha do outro. Cara, isso é muito legal, sério. Não é bullying, não é violência. Não é. Assim, no caso dos dois, claro, estamos falando do Mônica e Cebolinha. Toda essa briga é realmente um amor que mais pra frente vai acontecer. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! O que você achou do filme e sua nota? Olha, eu achei um filme necessário, porque afinal de contas tem quase 60 anos que a Turma da Mônica existe e nunca tentaram fazer um live action funcional deles. E esse tipo de história, ele funciona perfeitamente para um live action. Já que a gente está falando sobre live action de um monte de coisa, né? Agora a gente tem live action nosso. A gente manda um beijo pra Carol Capel, aquela que me ensinou a falar live action. Beijo, Carol. Beijo, Carol. Adoro quando você fala mal da Disney. Mas, então você acha o filme bacana, necessário? Sim, é bom você ver uma coisa, porque parece aqueles filmes dos anos 80 brasileiros. Parece A Marvada Carne... filmes em que você para ver, porque o Brasil... ele é feito de épocas. Tem época que você tem um filme tipo Porno Chanchada, é o que você tem. Tem época que você tem os filmes jovens tipo Rock Estrela, Areias Escaldantes, Johnny Love, coisas do gênero. E, já é uma variação. Isso morre. Porque na geração seguinte todo mundo quer ser muito inteligente. Aí na terceira geração morre a inteligência, todo mundo quer fazer filme com o Leandro Hassum. E esse tipo de filme é necessário, porque não é com o Leandro Hassum. É um tipo de filme isolado, feito para crianças, até adultos podem assistir. E no final das contas você vê que é lembrança da infância. Ecoa quando você era criança, quando você não tinha maldade, quando a piada não era com algum problema. Ou algum duplo sentido também. Sim, ser gordinha, baixinha e dentuça significa que a atriz que fez a Mônica tinha a perna mais grossa que todo mundo, entendeu? Só isso. Eu concordo com você. É um filme que eu já tinha falado antes.
todo mundo pode assistir, isso é muito bom. Ele é um filme leve, é engraçado, eu achei muito bacana o filme. As crianças estão muito bem. Eu acho que ali a preparação ali de elenco fez um trabalho primoroso. É interessante porque as crianças não lembram tanto os personagens originais. E outra coisa, parece que a família do Cebolinha eles são descendentes do espeto dos Batutinhas, né? Você é a luz do sol pra mim, sendo assim. Não tem essa. Foi o que eu falei também, né? Não teve essa. Você não queria ver ali uma cópia em carne e osso dos personagens. Eu acho que até não funcionaria. Imagina, um moleque só com aqueles. O do Cebolinha. Ia ser estranho. Ia ser complicado. Ele podia ser punk. Mas aí você tem ali as cores, que todo mundo conhece ali. A piada com sapato, que todo mundo perde sapato. Então, assim, tem um monte de coisa. Outros personagens aparecem também, então é muito bacana você ver. O universo do Maurício de Souza que pode ser expandido para 1000 coisas. Eu só queria muito ter visto o Luca, que é um personagem que eu gosto muito. E o Luca é o cadeirante. Sim. E o do Contra, eu gosto do Contra. O do Contra acho que não apareceu. Se apareceu, eu não percebi. É que não sobrou espaço pra cadeira. E, é isso que eu falo. E aí, mas assim, próximos filmes estou aqui esperando e tal. Então, é isso. Então, que venham lições e lembranças, né? Isso, muito bom. Que venha mais filme da Turma da Mônica. E o próprio Força, que é bem legal, a história da Mônica Força. Pessoalmente, eu acho um dos mais fracos. Eu não. Mas tem como puxar Força sobre aquelas histórias de divórcio de pai. Tem como ser um filme emocionante. Sei. Sim, tá, concordo. Mas tô falando assim, né, de toda a coleção, assim. Mas, tudo bem, beleza. Notas. Cara, eu dou nota 10. 10. Temos um 10. Temos um 10, nota 10. Dia 27? Dia 27. Que estreia. Então vão no cinema e comprem as HQs. É isso. E coloquem os dentões postiços, porque vocês vão se divertir tanto com os dentões, quanto com os guarda-chuvas, quanto com os cabelinhos espetados. E não se esqueçam da melancia. Afinal de contas, todo mundo no Brasil conhece esses 4 personagens e pelo menos uma boa parte dos personagens lá. Seja você de que idade for, de que geração for, nos últimos 50, quase 60 anos, você teve contato com eles em algum momento. E você tem carinho por eles. É uma... Fale. Isso, assim, só pra fechar mesmo, né? São, sei lá, 2 horas de filme? 1h30. Tipo filme leve, então assim, você vai esquecer as coisinhas. É uma sessão da tarde que vai acabar passando no Telecine. E vale a pena, sério, vale a pena. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau. Até a próxima, se não for antes. Se despede aí, Filipinho! Tchau, gente. Muito bom estar com vocês. Brincar com vocês. Até a próxima. E deixem nos comentários aí o que vocês acharam, tá bom? Valeu. Ok. Beijinho. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Vocês ainda estão aqui? Já acabou. Vão embora.
Ah, vocês estão esperando um teaser do Deadpool 2. A gente não tem dinheiro pra isso não, tá? Estão esperando o Samuel Jackson aparecer de tapa-olho, roupinha de couro apertada. Vão.